Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sentem-se, se acomodem e vamos falar um pouquinho sobre história. A aula de hoje, nós iremos dar uma apresentação da disciplina para entender o que é a ciência história, quais são as suas fontes e, acima de tudo, entender como estudar a história para o Enem e quais são os temas que mais caem no Enem. Então, a história no tempo. A história é uma ciência que vem desde a Grécia Antiga, a partir de Heródoto, mas que, na contemporaneidade, veio mudando-se seus conceitos de uma história que antes era tida como algo de hobby e agora é algo científico. Então, a história é dividida em 3 escolas historiográficas: o positivismo, o materialismo histórico e a escola de análise. Essas são as 3 escolas mais importantes e cada uma delas tem uma contribuição para a ciência história. Bem, na história positivista, nós temos uma história voltada para o passado e para os grandes feitos. Se trata de uma história oficial. Um nome dessa história, que é considerado, na verdade, o pai dessa história positivista, é Leopold von Ranke, que trata dessa história e, mais do que isso, vê o historiador como um sujeito imparcial, como se a história fosse narrada e não tem uma visão subjetiva daquele que está a escrevendo. Na segunda escola historiográfica, nós temos o materialismo histórico, que é uma história que se baseia na natureza materialística e que entende que ela é feita por homens que são materiais e estão numa realidade material e que o trabalho é a sua forma de ação transformadora da natureza. Um dos grandes nomes dessa história, e na verdade fundador dessa escola, é Karl Marx. Por fim, nós temos a escola de análise, que é uma história francesa, baseada na revista de análise, que tem como grande nome Marc Bloch e Lucien Febvre. Nessa escola, nós temos a história como a ciência que estuda o homem no tempo. Essa já é uma frase, inclusive, de Marc Bloch. E a partir desse pensamento, e a gente vai entender aqui essa história como uma ciência que estuda o homem no tempo, a gente vai dar continuidade aos conteúdos. Antes de mais nada, é preciso entender o que é que um historiador entende como fonte histórica. Na primeira escola historiográfica, nós entendemos apenas os documentos tidos como oficiais. No entanto, ao decorrer do tempo e com a escola de análise, a fonte histórica vai se modificando. Então, a partir de análise, as fontes históricas já podem ser, além dos documentos oficiais, a iconografia, o audiovisual, a oralidade, a imprensa, a literatura, entre tantas outras. Mas aí vem a grande questão: como nós podemos estudar essa ciência que estuda o homem no tempo para o Enem? E não tem uma grande receita de bolo e você deve fazer de acordo com o que você se sente mais confortável, mas aqui a gente vai expor algumas formas. Uma delas é resumo, você pode simplesmente resumir tudo aquilo que você vai aprendendo conforme você lê. Você pode assistir videoaula e fazer os resumos, que seria o mais indicado. Você pode ouvir podcasts em plataformas de streaming. Você pode resolver questões do Enem, que pode estar associada a todas as outras opções anteriores. E você também pode analisar música, filme e imagem, até porque as questões de história no Enem geralmente partem de um viés interpretativo. Então, é interessante que você consiga analisar todas essas questões. Mas o que é que tem caído no Enem nos últimos anos? Aqui nós temos uma pequena lista de temas que são recorrentes no Enem dos últimos 5 anos. E, entre eles, nós podemos ver a Idade Média, o absolutismo, o iluminismo, Revolução Industrial, Brasil Colônia, Primeira República, República Oligárquica, Era Vargas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Ditadura Civil-Militar, Indígena e África. E aqui, neste curso, nós iremos tratar desses assuntos de forma linear. Então, nós começaremos com Idade Média e seguiremos de acordo com a linha do tempo. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula.